Neste vídeo eu vou te ensinar como que eu criei a história de Davi e o gigante, uma história de fé e determinação. Eu vou mostrar para você como que eu criei a narração de voz, qual o site que eu utilizei para transformar o texto em voz, os efeitos sonoros que eu utilizei onde buscar esses efeitos sem direitos autorais e também as cenas, como eu criei essas cenas lá dentro do Canva, as transições que eu utilizei, os efeitos especiais e também a legenda. Assista esse vídeo até o final, porque ele é bem objetivo e ele vai direto ao ponto. E se esse conteúdo de alguma forma for relevante para você, eu peço que você já deixe o seu like e inscreva-se no canal, pois toda semana eu estarei aqui trazendo vídeos com novidades para você. Para criar a história de Davi e Golias, eu vim aqui e trouxe a história toda para o chat, pedi para que ele reescrevesse, inclusive os versículos onde a história se dá, e depois, mais para o final, eu pedi para que ele resumisse essa história, contando numa linguagem para crianças de 7 a 9 anos, em mais ou menos 200 palavras. Assim que ele gerou, eu copiei todo o texto e trouxe para um documento aqui dentro do Canva. E eu dividi essa história em 3 partes, com uma introdução, o título, obviamente, a introdução, e aqui uma fala de Davi, porque eu precisava de uma voz diferente daquela pessoa que estava narrando a história, para deixar a história mais realista, mais interessante. Então, eu copiei essa primeira parte e trouxe ela aqui para esse site, que é o Eleven Labs, elevenlabs.io. Ele é um gerador de voz sintética muito próximo da voz humana. Um detalhe que eu quero também chamar a atenção, ó, eu trouxe o título para cá, tá? E como eu quero que ele dê uma ênfase no título e uma pausa entre o título e o início da história, coloquei aqui um pontinho, tá? Que ele vai entender que a gente vai fazer ali uma pausa. Aqui nesse primeiro quadradinho, você clica e você vai ter aqui vários narradores, né, de voz. News é para notícia, o James, no caso, se você escolher, é mais apropriado para notícias, Adam para narração, Charlie, conversação, e por aí se vai. Eu escolhi Dorothy, ela é mais indicada, então, para histórias de crianças, histórias infantis. Você deixa essa configuração aqui, e aqui na terceira também você deixa ela vir multilingual, V1, ok? A partir do momento que você colocou, então, o texto que você quer que ele narre, você vai mandar, então, ele narrar nesse botão aqui, Generate. Davi e o gigante. Uma história de fé e determinação. Há muito, muito tempo, em uma Assim que ele acabou de gerar, você vem aqui nessa setinha, no canto inferior direito, clica aqui e você vai salvar lá numa pastinha. Bem, agora eu trouxe a voz de Davi, então eu vou trocar aqui o narrador. Aí você vai escolhendo, né, aquela voz que mais combina com o tipo de mensagem que você quer passar. Por exemplo, eu vou pegar essa aqui do James. Vamos ver agora. Você vem a mim com espada, lança e escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem provocastes. Muito bem, eu vou ficar com essa voz, mas você pode vir aqui e estar então experimentando aí, fazendo o teste, mas para não ficar muito demorado, então eu vou ficar com essa. Você vem aqui novamente e faz então o download, e aí você vai e salva. Agora, eu copiei lá a última parte, então, e coloco aqui, seleciono Dorothy, que foi a voz que eu escolhi inicialmente, né, para continuar a história, e mando gerar. Assim que ele acabou de gerar, então, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer o download aqui, salvo na pastinha e subo lá dentro do CapCut, ok? Bom, agora, o que eu vou fazer? Clica aqui e busca, então, nas pastinhas, ó, você vai deixar tudo nomeado, você vai buscando aqui para dentro, que é o que eu já fiz para nós otimizarmos essa aula. Aqui, por exemplo, tem o vídeo que eu já criei. Então, se eu trouxer ele para cá, por exemplo, esta agulhinha aqui, ó, à medida que eu avançar com ela, ela vai avançar as cenas também. Então, por exemplo, aqui nós temos esta imagem de Davi, inicial,
né? E depois nós temos aqui o cenário, que é onde começa, ó, há muito, muito tempo e tal. E aí depois tem Davi cuidando das ovelhas, e aqui como que Davi era, tá? E o problema que ele tinha, que era o gigante. Muito bem. Então eu vou tirar isso daqui e vou mostrar como que a gente começa. Primeira coisa, eu vou pegar a primeira parte do meu áudio. Primeira coisa é trazer o áudio para cá, tá? Então olha só. Davi e o gigante. Aqui nós começamos, tá? Aqui a fala de Davi, eu deixo aqui, ó, do ladinho, tá? E agora eu trago aqui a terceira fala, que é o final da história. Eu tenho aqui do ladinho, ó, nesse ladinho aqui, uma engrenagenzinha, tá? Que ela permite eu reduzir aqui a minha linha do tempo, tá? Que eu tenho a timeline, que é a linha do tempo. Mas eu posso aumentar quando eu quero trabalhar com mais precisão em alguma cena, ok? Bom, aqui, o que eu tenho? A primeira parte do meu vídeo fala sobre Davi e o gigante, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá, olha só, a imagem de Davi. Ó, aqui, depois, há um tempo muito, muito distante. Depois eu começo a falar de Davi, ó. Eu já deixei na ordem, tá? Você pode ir buscando lá na sua pastinha ou você já traz tudo para cá, porque fica mais fácil. Combinar cenas com a fala, tá? Porque eu já organizei ela toda, olha só. Davi e o gigante. Uma história de fé e determinação. Há muito, muito Ó, quando ele diz Davi e o gigante, uma história de fé e determinação, né? A minha agulhinha está passando por cima dessa imagem. Quando chegou aqui, ele começa há um tempo muito, muito distante, ó, já trocou a cena, ó, e ele vai falando. tempo, em uma terra chamada Israel, havia um menino chamado Davi. Ó, quando ele diz havia um menino chamado Davi, o que acontece? Mudou a cena, ó, já apareceu o Davi. Ele era um menino com cabelos ruivos, corajoso e muito bonito. Você vai adaptando. Bonito. E agora eu quero explicar para vocês como essas imagens foram geradas. Eu criei elas dentro do Canva. No próprio Canva eu abri um documento, fiz algumas anotações. Por favor, crie uma ilustração realista de Davi, o jovem herói bíblico da época antiga, baseado num relato bíblico. Ele deve ser representado como um jovem pastor de 12 a 13 anos. Eu criei aqui um comando para dar para o Canva. Então eu contextualizei. Eu, obviamente, não coloquei tudo isso aqui. Eu peguei aquilo que o chat me deu e fiz uma seleção daquilo que fazia mais sentido, tá? E aí, o que eu fiz? Olha só, nós temos agora, com essas novas atualizações, ó, eu venho neste Mídia Mágica, olha só, e aqui ele vai me dar a oportunidade tanto de criar imagens quanto criar vídeos. Então, eu coloquei aqui neste espaço o comando, ou seja, é o texto que eu quero que ele transforme em imagem. Vou fazer uma experiência com vocês agora para ver o que ele vai me entregar. Aqui eu posso escolher o estilo, eu escolhi o estilo fílmico. Aqui também eu posso pedir se eu quero no formato quadrado, no formato paisagem. Como a minha imagem é para o YouTube, eu peço aqui no formato paisagem, ok? Ó, aí ele vai criar uma imagem, então. Ele criou esta imagem de Davi aqui, ó. Eu vou clicar aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco mais. Não é uma imagem que eu gostaria para criar essa história. Você precisa ir experimentando. Você vai dando características até chegar numa imagem que seja aproximada daquilo que você deseja. Quando eu comecei a falar do exército de Israel, ele começou a trazer essas imagens aqui. Daí, quando eu falei de Davi, que ele era um pastor de ovelhas, olha, ele trouxe esta imagem aqui. Ó, ele com uma ovelhinha e tal, mas não era o que eu queria. Aqui eu comecei a mudar o meu comando, meu prompt, ele já começou a me entregar algo, olha só, mais parecido com aquilo que eu queria. Por exemplo, ó, aqui ele já tá com cabelinho ruivo e jamais no perfil que eu queria. Aqui o pedido gigante. Olha que interessante, pessoal. Isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente precisa usar a nossa criatividade. Aqui, ó, o menino tá usando um pau, mas o menino usa, na verdade, um estilingue, uma funda, né? E o menino não está como eu queria. Então, o que eu fiz? Eu continuei, tá? E ele foi me entregando outras imagens. Olha só, essa aqui, por exemplo, é uma imagem que eu usei depois. Eu peguei a inteligência artificial do Canva, eu tirei esse garoto da frente, deixei só a imagem do gigante. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso, tá? E a partir daqui ele começou a me entregar o que eu queria, ó. Eu queria esse garotinho aqui, olha só. Era mais ou menos o que eu tinha pensado, sabe? Num tom mais ingênuo, né? Mais camponês.
E aqui também, observa que ele não trouxe a funda, o estilingue na mão. Eu tentei, sabe? Vou colocar para vocês o que eu fiz, tá? Para que vocês consigam também ter criatividade aqui junto comigo, tá? O que a gente pode fazer aqui dentro do Canva para melhorar. Então, aqui ele me entregou várias imagens e eu fui adaptando essas imagens, tá? O que eu quero trazer para vocês agora? Olha só, quando ele me trouxe esse gigante aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando ele me trouxe esse gigante aqui, por exemplo, ó, deixa eu apagar o que tem atrás, tá? Peraí, vou fazer melhor aqui. Vou trazer essa imagem para cá. Como é que o que eu fiz com essa imagem? Porque eu aproveitei essa imagem aqui, lá no vídeo, tá? Eu precisei tirar, ó, porque eu não queria esse garotinho, porque ele não tinha as características que eu queria. O que eu fiz? Eu cliquei na imagem, eu vim aqui em editar foto, tá? E vim aqui em captura mágica. O que ele fez? Ó, ele capturou, olha que interessante, pessoal. Ele tirou a imagem do fundo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu tirei esse garotinho. Ah, mas ficou a mãozinha dele ali, ó, esse pedacinho da mão. Tá, mas o que eu fiz? Aí eu vim aqui em borracha mágica, ó, e eu tirei o pedacinho da mão dele aqui. Olha que interessante, gente. Eu deixei só o gigante. E esse gigante, na minha cena, eu usei ele caindo. Então, a gente vai adaptando e transformando as imagens. Essa imagem aqui, que foi, na verdade, a capa do nosso vídeo, né? Eu tirei esse garotinho daqui. O que eu fiz? Eu cliquei na foto, na imagem, eu vim em editar imagem e vim em borracha mágica. Aí, eu diminui um pouquinho aqui o pincel. Olha aqui, eu pintei a mãozinha dele, olha esse bracinho, para tirar o bracinho dele. Aí vim aqui também, aproveitei, já tirei isso aqui, porque eu quero separar ele do gigante, eu quero cortar essa imagem. Quando essa inteligência artificial do Canva faz isso, ele preenche aquele espaço do bracinho ali, tá? E observa aqui que ele deu uma preenchida, mas não ficou legal ainda. E eu fui, ó, eu insisti, já ficou melhor. Agora o que acontece? Eu já posso editar essa foto. Eu venho aqui em editar foto, o que eu faço? Eu quero tirar o fundo dessa imagem. Então, eu venho editar foto, faço a captura. Essa imagem, captura mágica, olha, está fazendo. Olha que interessante, ele fez a captura mágica, viu? Ele tirou do fundo. Agora, ó, eu tirei o garotinho daqui, porque eu não quero esse garotinho na cena. Ficou só o gigante. Eu clico nessa imagem de fundo aqui, eu quero essa imagem no fundo agora, mas observa que o quadro que eu tenho é muito grande, ela é muito pequena. Se eu fizer isso aqui, vai ficar... Não vou gostar, vai ficar aproximado. Então, tem outra inteligência artificial do Canva que eu consigo fazer uma expansão. Então, eu clico aqui, ó, venho aqui em editar, e eu venho aqui, ó, nesse cascudinho e peço para ele fazer uma expansão mágica, tá? E aí ele pede assim, como é que tu quer fazer a expansão? Eu vou nesse 16 por 9, que é as dimensões da página para o YouTube, tá? Do vídeo para o YouTube. Aqui ele está gerando para mim, ele vai preencher todos esses espaços em branco aqui. Olha só, aqui ele me dá 4 opções. Digamos que eu escolha esta aqui, tá? Aí o que eu faço? Eu coloco aqui pronto. Muito bem, olha só, já tenho a imagem de fundo. Agora eu só ajusto ela. Ó, coloco ela aqui na página, pego essa abinha na diagonal, puxo para cá. Olha, ele me deu certinha. Ajusto ele aqui no canto, no caso, né? Vou formando a minha imagem. Bom, aí depois ele me deu aqui, então, várias imagens olha só, de Davi, tá? Do menino Davi. O que acontece? Eu não posso deixar essa imagem assim que vai ficar estranho. O que eu faço? Eu venho aqui e tiro o fundo dela, ó. Eu removo o fundo. Removi o fundo, eu ainda posso melhorar e vim aqui em editar foto e colocar uma sombrinha, um contorno nele, tá? Claro que eu boto num tamanho menorzinho aqui, eu faço um ajustezinho, um desfoque, né? Enfim, eu posso trocar a cor, mas eu vou deixar assim. Olha só, você observar, olha só, tem 2 braços. Eu clico nele, tá? Editar foto, borracha mágica. E o que eu quero? Eu quero tirar esses 2 braços aqui que não faz sentido. Então, hoje a inteligência artificial, quando se trata, assim, de pessoas, ele coloca, assim, sabe, 2 braços. O que eu vou tirar? Eu vou tirar isso aqui também, porque eu quero colocar aqui um estilingue, tá? Muito bem. Olha, tirei, já ficou melhor, certo?
Claro que eu posso fazer outros retoques aqui, pessoal, mas eu não vou tomar muito tempo porque a gente tem muita coisa para aprender. Então, aqui, olha só, precisa da funda, do estilingue, do bodoque. Eu sou do tempo do bodoque, né? Então, eu vou pegar aqui o bodoque, olha só. Esse bodoque aqui, ó, eu achei esse bodoque, olha aqui, eu vou levar ele lá para cima, tá? Para botar na mão dele, daí foi o que eu fiz, ó, olha aqui. Temos aqui um bodoque, certo? Aí eu inverti aqui, tá? Diminuí um pouquinho esse bodoque e coloquei na mãozinha dele. Ah, Marilei, mas ficou muito estranho. Sim, ficou estranho. Então, o que que eu fiz? Eu dupliquei, olha só, coloquei em cima da imagem, tá? E aqui eu trouxe ele para cá, olha só, essa imagem que vai ficar na frente. Essa outra imagem aqui, ó, eu cortei ele da mão dele, olha só. Olha que interessante, tá? Digamos que eu bote aqui. Aí eu vou ajustando, né, pessoal? Bom, aí o que acontece? Aqui assim, o que que eu fiz? Faltou essa parte aqui, não faz muito sentido, né? Porque aqui também tá cortado, que eu precisei cortar a imagem aqui para não ficar por cima da mão dele. O que que eu fiz? Eu vim nessa parte aqui, olha aqui, eu dupliquei, coloquei ela novamente aqui em cima, tá? E aí eu fiz isso aqui, ó, para que essas partes aqui se encontrem. O que que eu fiz depois? Eu vim aqui e trouxe para cá. Olha aqui, ficou o desenho. Claro que depois tem que ajustar, foi o que eu fiz depois dos ajustes, né, pessoal? Aqui daqui a pouco você vai ter que rotacionar um pouquinho mais, vai colocar mais para cá. Isso é tudo uma questão de ajustes, tá? Mas se a gente for observar aqui, ele está com um estilingue na mão, certo? Onde é que eu coloquei aqui que vocês podem ver? Olha aqui, aqui eu coloquei novamente ó, o estilingue, inclusive ó, a pedrinha aqui, ó, tá? Então, olha só, não ficou tão ruim, porque aqui ele não colocou, a inteligência artificial não me deu o estilingue, né? Então, eu tive que fazer a adaptação. Eu vim aqui, eu cortei, depois eu agrupei. Se você vem, ó, se você vem aqui, ó, você vai ver que aqui nós temos, olha aqui, ele está em pedaços, tá? Mas deixa eu montar a minha cena aqui novamente. E é isso aí, tá? Então, nós temos esses recursos aqui dentro do Canva, tá bom? Eu criei uma pastinha com links dos sites que a gente vai utilizar. Agora vamos vir em como criar áudios personalizados, tá? Por exemplo, quando o exército filisteu ficou com medo e Davi, ele matou Golias, eles ficaram apavorados, gritando. Então foi aqui que eu peguei todos os áudios, os sons no caso, tá? Para o meu vídeo. E é interessante que neste site aqui, tá? Eles não têm direitos autorais, então você pode fazer o download dos áudios que você gosta. Você pode digitar aqui, por exemplo, palmas, ó, pessoas batendo palmas, por exemplo, tá? Ele vai te dar aqui batendo palmas, multidão. Eu peguei aqui multidão também. Eu peguei esse aqui do aplauso, tá? Ó, nós viemos aqui em aplauso. Tem vários tipos. Então, aqui você vem, você vai fazer o download, tá? E você vai salvar numa pastinha, ó. Você vê que eu tenho várias aqui para usar, então, no vídeo. Vamos pro vídeo agora, pessoal. Às vezes dá um bugzinho, você tem que ajustar, tá, pessoal? Ó, aqui são o quê? Aqui são o áudio, né? Dividido em 3 partes, certo? Bom, feito isso, pessoal, colocamos o áudio, colocamos todas as cenas, a gente pode começar a colocar, por exemplo, os efeitos de áudio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, apavorante. Esse apavorante eu vou colocar aqui abaixo do, olha só, aqui abaixo do gigante, certo? Aí, como ele está marcado, eu trago a agulhinha para cá, para o final da cena, por exemplo, olha só. Trago a agulhinha para cá e corto. Venho aqui olha, nesse comandinho aqui, ó, e faço o corte. E aí eu deleto, porque eu quero esse áudio, esse efeito de áudio aqui abaixo. E aqui, ó, eu tenho 2 opções. Eu posso clicar aqui, ó, e diminuir o volume, tá? Porque vai ter uma fala, né? Eu quero que ele seja um efeito no fundo, eu não quero que ele roube, no caso, né, o áudio. E aqui onde diz fade in e fade on, tá? Aqui, o out, no caso, in, out, aqui é para que o áudio comece lentamente, de um som baixo para o alto, e finalize do som alto para um som mais baixo aqui, tá? Para não terminar em seco.
eu posso fazer esses ajustes. Se eu clicar aqui, vamos ouvir como ficou. Um dia, um gigante chamado Golias apareceu do exército. Ó, observa que nós temos um efeito de áudio de fundo. Se eu deixar esse áudio normal, vamos ver como é que ele fica. Um dia, um gigante chamado Golias. Ó, observa que ficou muito alto, né? Então eu posso ou vir aqui embaixo, clicar nele, olha só. E aqui eu posso aumentar e diminuir, aqui abaixo, ó. Né? Ou eu venho aqui na lateral, ok? Bom, aqui nós colocamos as imagens. E agora, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar as transições, tá? Um efeito de transição. Então, a gente vem aqui, ó, em transição, tá? E aqui tem várias transições, tá bom? Aí você vai escolher, né, aquela que mais converse, né, com aquilo que você... Eu gosto, por exemplo, desta aqui, que é Populares, ó, sobreposições. Eu gosto muito dela, tá? Porque ela sobrepõe uma cena à outra, tá? Então, eu clico aqui, que ele está me dizendo que o espaço é muito pequeno, eu só dou um OK, e ele coloca aqui o efeito. Então, vamos ver o efeito, então, agora desta cena inicial para a próxima cena. Há muito, muito. Ó, se observa, assim, que quando ele não trocou seco, né? Ele trocou de uma forma, assim, de uma forma mais suave, E certo? Então, e eu vou colocando, tá? Em todas as minhas transições. Eu posso trocar, claro. Ó, eu posso, por exemplo, colocar essa aqui, ó, que é um efeito flash branco. Ó, se nós viermos, eu trago a agulhinha para cá e vamos ver como ficou essa transição. Vi um menino chamado Davi. Ó, então essa transição já deu um clarão, certo? Olha só, ele esmaeceu a cena. Enquanto que essa aqui fez o quê? Ela fez uma transição, olha. Ela misturou uma cena com a outra, tá? Então, você vai colocando aí todas as suas transições, tá? E outra coisa que a gente pode colocar é um efeito também. A gente vem aqui em efeitos, tá? E você aqui vai escolher aqueles que não têm essa marquinha Pro, porque essa aqui, marquinha Pro, ela é uma marquinha que vai você não vai conseguir exportar o vídeo, a não ser que você tenha o CapCut pago, tá? E não é o caso, então. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um efeito preto e branco, ó, vibração flash, tá? Se eu trouxer, digamos que eu queira colocar aqui, ó, em cima do gigante, dessa cena do gigante. Se eu quiser, eu posso colocar em todas, olha aqui, em toda a cena de todo o vídeo, tá? Eu só pego nas pontinhas aqui e arrasto. Mas eu só quero colocar na cena onde ele vai apresentar o gigante. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e faço, então, esse ajuste, ok? Se nós trouxermos para cá, olha. Há muito, muito tempo, em uma terra chamada Israel. Ah, desculpa, pessoal. Não é aqui que o gigante está. O gigante está aqui. Olha só. Isso é interessante, tá, pessoal? Então, você vai ajustando, né? Muito bonito. Um dia, um gigante chamado Golias. Olha só. Então, olha que ele já deu todo um efeito, ele transformou o meu vídeo. Pessoal, então, isso que é o legal aqui dessa ferramenta, né? Que a gente consegue fazer coisas maravilhosas, com efeitos maravilhosos. Aí a gente dá um tchan, vamos dizer assim, né? Na nossa edição, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar aqui e eu vou pegar a cena pronta dele. Isso aqui é toda a montagem, a organização que eu fiz. Nós vemos aqui, então, o áudio principal, aqui os efeitos de áudio. Aqui nós temos as cenas. As cenas já estão com transição. Observem que todas elas têm transições. Se eu trouxer a agulhinha para cá, observe, eu botei lá em cima esse efeito, tá? Olha, se vocês observarem aqui, ó, nesta região aqui do vídeo, tá? Está passando ali umas partículas, umas fagulhas, que é o efeito que eu coloquei. E se nós viermos um pouco mais adiante, olha, vamos ver que eu coloquei um outro efeito, ajusta ele em cima da cena, para ele dar este efeito aqui dessas fagulhas de alto fogo. e forte. Seu desafio fazia com que todos os soldados de Israel ficassem. Ó, e para isso, quando eu trago ele aqui, eu tenho que vir aqui, ó, em mistura, tá? Vem em modo. Se eu deixar ele em normal, olha, ele fica apenas escuro, ó, um vídeo puro, certo? Mas eu quero o quê? Eu quero a transparência dele. Então, eu venho em normal,
Olha só, mistura, modo normal e coloco iluminar, tá? Olha, observa que aí ele vai apenas iluminar a minha cena. Aqui eu já coloquei, olha só, um outro tipo de efeito, né? Que é um vídeo. Em vez disso, ele pegou uma funda e algumas pedras lisas de um riacho. No dia da grande batalha, Que tem essas fagulhas, né? Também, tá? E isso vai dando um toque todo especial ao vídeo. Aqui onde o gigante cai, por exemplo, olha só. o gigante. O exército filisteu ficou tão assustado que fugiu. Aqui onde o gigante cai, nós temos esse efeito aqui também, que é um efeito semelhante a este daqui. Para finalizar, pessoal, tá? Para a gente entender, assim, aqui no início, então eu não coloquei legenda nesse primeiro momento do vídeo, tá? Por quê? Porque eu queria que aparecesse apenas o título e a narração, no caso, né? Davi e o gigante. Bom, nesses últimos momentos agora, pessoal, já estamos aí, então, finalizando, onde eu estou mostrando para vocês como que se edita, então, um vídeo do início ao final. Vamos aprender como foi colocada essa legenda. Eu vim aqui em texto, em legendas, e aqui eu não vou apagar a legenda agora, mas eu posso apagar, tá? Eu vim criar, ou seja, eu vou apagar essa legenda, tá? Vou apagar a legenda e vou criar nova legenda. Mas normalmente você não vai precisar colocar aqui porque você não tem legenda, você está colocando uma legenda pela primeira vez. Você vem só em criar legenda. Ele vai criar a legenda aqui para nós, criou a legenda aqui. Bem, a partir desse momento que ele criou essa legenda, eu posso vir aqui em animação, venho aqui em legendas novamente e venho nessa opção aqui, tá? É Pop Discoloration, se eu não me engano. Eu E clico disse: aqui e vamos ver como que ficou. Você vem a mim com espada. Ó, observa por que a gente colocou uma animação. Cada vez que ele está falando, vai saltando, vai evidenciando aquela palavra que está sendo falada naquela hora. Tá? Lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos... Claro que depois disso, pessoal, eu venho aqui em texto, tá? E aqui eu vou escolher o tipo de texto, eu posso trocar aqui a cor, tá? De branco, por exemplo, para amarelo, né? Porque o amarelo normalmente ele se destaca em cima das cenas. Vamos ver aqui. Fazer um amarelo. Muito bem. Posso também, ó, vir aqui e estar escolhendo um modelo, por exemplo. E aqui eu escolho também o tamanho da minha legenda. Eu posso botar um pouquinho maior, tá bom? E eu seguro ela aqui e coloco onde eu quero. Pode ser que para desenho animado, como foi nesse caso, um videozinho de desenho animado, não seja interessante legenda. Você criou a legenda, você quer excluir? Você vem aqui, seleciona a legenda e você deleta. Pronto, você tem um vídeo Davi e o gigante. sem a legenda. Ok? Pessoal, eu vou ter que encerrar essa aula, para a aula não cair, eu não quero, tá? Que ela caia, porque eu gosto muito de ter umas últimas palavras com vocês, tá? Então eu vou parar a apresentação aqui e quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui e agradecer a vocês aí, tá bom? Aqui eu vou tentar responder aos comentários, tem poucos minutos para isso, vamos lá. Aqui eu coloquei, pessoal, aqui é o YouTube, tá? Esse endereço aqui que tem uma aula que eu dei sobre como você instalar o CapCut, tá? Que ela é uma ferramenta gratuita, você pode instalar, que ele é da Microsoft, tá bom? E os primeiros passos aí para quem está iniciando. Silvia, então aqui você clica nesse link aqui, tá? Aqui acima, tá bom? Você já vai cair já direto dentro desse primeiro vídeo. Aqui tem um grupo, pessoal, do nosso WhatsApp, que vocês possam clicar aqui, entrar se não estão lá, que a gente sempre avisa aí as nossas aulas. Eu e a Kate Rabelo, né? E a Kate dá aula ali de como você usar o ChatGPT para potencializar suas redes sociais. Gratidão, gratidão, gratidão a mim também. Coloque o seu canal aqui no grupo. Gratidão por esse maravilhoso conteúdo. Que bom que gostaram. E gratidão, pessoal, pelo tempo de qualidade, tá? Devo ter uns 30 segundos, muito obrigada. Eu vou procurar editar ainda hoje esse vídeo para colocar lá no YouTube, tá? Não garanto que vai hoje, mas amanhã certamente eu vou conseguir disponibilizá-lo, tá bom? Para que vocês possam aí, então, começar as suas edições e ver que não é difícil, gente. O meu papel aqui é tornar aquilo que é complicado fácil e simples, é descomplicar, tá? E lembrando, assim, a vocês que a gente precisa botar a mão na massa.
tem que começar com simples, tá? O importante é a gente começar e colocar a mão na massa. Gente, eu estarei aqui todas as terças-feiras, tá? Talvez até apareça em algum outro momento, mas nas terças-feiras, às 14h30, eu estarei com vocês aqui. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Gratidão a todos, muito obrigada e até a próxima aula. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.